no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso de número 14. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, que nos visitam. A nossa oração para que o Espírito de Deus esteja ministrando ao seu coração. Quero que você saiba que esta casa é a casa do Pai Celestial. E aqui você é bem-vindo, sempre para adorar a Ele e ouvir a sua voz através da Sagrada Escritura. Diz o texto, Mateus capítulo 25, verso de número 14. Pois será como o homem que ausentou-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos tu me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não plantaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o seu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que não tem, ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, que Deus possa se encarregar de nos abençoar com esta porção da sua palavra. O que nós temos aqui é uma parábola contada pelo Senhor Jesus. Nesse conjunto de parábolas narradas pelo evangelista Mateus, tratando justamente acerca dos últimos dias, da volta do Senhor, da chegada do reino de Deus. Então, tudo aqui está tratando acerca da necessidade que nós temos, primeiro, de vigilância, de sermos vigilantes quanto à volta do Senhor, porque não sabemos o dia e a hora, e nem a hora. Mas também se trata da necessidade da nossa fidelidade. Junto com a vigilância precisa haver fidelidade. Porque justamente essa parábola contada pelo Senhor vai nos falar sobre a questão da negligência.
da nossa negligência. O que é que temos como negligência? Como nós definimos negligência? O dicionário vai dizer que negligência é justamente a falta de cuidado, o desatento, para não dizer a preguiça. Negligência significa desleixo, descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinada tarefa. Significa desatenção, menosprezo, desdém. É o ato de depreciar, de não dar a algo o seu devido valor. Isso é negligência. E aqui o Senhor Jesus está justamente chamando a atenção dos seus discípulos para o perigo para com a negligência. O perigo que nós temos que atentar para ele, para justamente não sermos negligentes quanto à sua obra, ao seu reino, quanto a tudo aquilo que dele nós temos recebido. E aí nós temos algumas lições que nós podemos extrair. Esta é a lição geral da parábola, onde ele ilustra essa necessidade que temos de sermos vigilantes e atentos e zelosos para com a nossa vida em relação a Deus. Esta é a lição principal. Mas aqui, então, ele se utiliza de uma história, apenas de uma história, para ilustrar esta verdade, porque a parábola nada mais é do que isso. Uma história contada para ilustrar uma grande lição. E a lição é essa necessidade de vigiarmos quanto à questão do nosso zelo para com Deus e para com o seu reino. Vejamos aqui algumas lições principais que nós devemos e podemos extrair desta parábola, atentando justamente para o perigo da negligência. A primeira coisa que podemos perceber como lição, podemos extrair como lição para a nossa vida, é que todos nós recebemos de Deus a sua confiança quando Ele coloca algo em nossa mão. Diz o texto que o Senhor vai ilustrar, dizendo que um homem, então ele chama os seus servos e dá a cada um talento, uma certa quantidade de talento. O talento correspondia a 32 quilos de ouro. Um talento, 32 quilos de ouro. Então, um talento tinha a equivalência de toda uma vida de trabalho de um trabalhador comum. Por exemplo, a média de 20 anos ou 25 anos de trabalho era a correspondência de um talento. Então, imagine, ele tem que trabalhar toda uma vida para poder ganhar um talento. E o Senhor está dizendo que justamente todos nós recebemos, né, a confiança dele, todos nós que adentramos o seu reino, que abraçamos o seu reino, todos nós que adentramos no reino de Deus e fazemos parte deste reino, nós recebemos algo da parte do Senhor. Nos foi confiado alguma coisa. Algo Ele colocou na nossa mão. Ninguém, absolutamente ninguém, ao nascer no reino do Senhor, ao abraçar o reino de Deus, ao adentrar neste reino espiritual, a fazer parte do reino do Senhor, é desprovido de talento, ou seja, é desprovido de algo, de uma tarefa, de uma missão, de algo que Deus colocou na sua mão, algo que Deus lhe confiou. Todos nós temos isso. Talento aqui não significa absolutamente ou exclusivamente um dom, um dote, mas significa alguma tarefa que nós recebemos da parte do Senhor. Todos nós temos uma vocação, somos vocacionados. Ninguém foi salvo para não fazer nada no reino. Todos nós somos alcançados pela graça, mas somos salvos para servir e recebemos dele uma tarefa, uma missão. A segunda verdade que o texto vai dizer é que ele, por nos conhecer, ele dá a cada um de nós segundo justamente esta capacidade administrativa. Ninguém recebe igual ao outro. Todos nós recebemos particularmente uma tarefa, uma missão, uma obra a ser realizada dentro do reino. Então,
E isso dentro da nossa capacidade de administrar, mediante a administração da graça divina. Então, podemos exemplificar: uns são chamados para exercer o papel de liderança na igreja, como pastor, como presbítero, como diácono. Outro recebe a missão do ministério do cântico, do louvor. Outros recebem a missão da evangelização, outros na missão na obra social, outros na obra do aconselhamento, outros na obra do ensino, outros no suporte. Nós temos aí o ministério de mídia agora trabalhando aqui na igreja com muito afinco, com muita determinação, colocando todo o seu potencial a serviço do reino, a serviço da obra, da divulgação, da pregação, da proclamação do santo evangelho do Senhor. Agora, cada um recebe na medida do poder administrativo que o Senhor dá a cada um. Ou seja, ninguém recebe além daquilo que é capaz de fazer. Ninguém pode dizer: Deus me deu uma tarefa, Deus me deu uma missão e me deixou sozinho, e me deixou a mercê de mim mesmo. E logo, o que Ele me confiou é algo grande demais para que eu possa administrar. Absolutamente. O texto vai dizer que a um Ele deu 5, a outro Ele deu 2 e a outra Ele deu 1. Mas deu para cada um de acordo com o poder administrativo que cada um tinha. É por justamente nos conhecer, saber do nosso potencial que Ele mesmo já nos deu, e na medida da graça que Ele mesmo já nos distribuiu, então é que Ele faz assim. Então, às vezes a gente conversando com alguns irmãos, o irmão Antenor, por exemplo, quando a gente está conversando em alguns momentos, os irmãos sabem que o irmão Antenor é um ótimo cantor, um excelente, é a vocação dele, é o ministério dele, canta e encanta, né? Agora ele diz: pastor, não dava para ser pastor não, porque meu pavio é deste tamanho assim, porque quando, por menos do que alguém, eu sou muito explosivo, muito menos do que o senhor suporta. Então eu já teria explodido com tudo. Se eu fosse para tomar conta de uma igreja, não ficava só ficava eu sozinho, porque até a mulher ia embora, né? Porque ele explode, ele reconhece a questão do temperamental que ele tem, né? Mas isso não é defeito, né? É o que ele é, né? Então, mas quando canta, aí é uma beleza. Se eu pudesse, andava com o Antenor debaixo do braço, para onde eu ia, para ele cantar em todo canto, porque onde eu chego, ele canta, e Deus usa o talento dele, Deus usa e dá graça aí, e nossos corações ficam cheios da alegria do Senhor através dos louvores que são ministrados por Ele. Portanto, meus irmãos, cada um recebe na medida do seu poder administrativo. Cada um recebe naquilo que tem capacidade, e a graça de Deus na sua vida lhe capacitando para exercer a sua função dentro do reino. E aí vem uma outra lição que extraímos do texto, que é o que nós fazemos, irmãos, com o que Deus nos confiou. Aí a tarefa agora é nossa, né? Às vezes, nós pensamos que o exercício da nossa atividade, do nosso trabalho no reino do Senhor, tem a ver de responsabilidade do Senhor. Não. Ele nos deu. Agora, o que fazemos com o que Ele nos deu, aí cabe a nós. O que fazemos? O que é que você faz ou o que você tem feito com o que o Senhor tem lhe dado? Se o Senhor tem colocado e tem colocado nas suas mãos o talento, ou a obra, ou a chamada, ou a tarefa, ou o dom, o que Deus tem colocado nas suas mãos, saiba que o que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. O que eu tenho que fazer o que eu devo fazer com o que Deus tem me dado é responsabilidade minha. Com as oportunidades que Deus tem me dado no seu reino, é uma responsabilidade minha. O texto vai dizer justamente isso, nos versos 16 a 18, que quando um recebe 5, imediatamente ele vai lá e negociar e ganha mais 5. O outro que recebe 2, imediatamente vai lá e negocia para ganhar mais 2. E aquele que recebe 1, sai, abre uma cova e esconde o dinheiro na cova. Cada um fez algo
Quem ganhou 5 foi lá e multiplicou. Quem ganhou 2 foi lá e multiplicou. Mas o outro achou de fazer o quê? De enterrar. Mas fez. Logo, a responsabilidade é nossa. As oportunidades, o ministério, a obra, o serviço, os dons. Tudo que Deus tem colocado na sua mão. O que você vai fazer com ele, com isso daí, não é de Deus. É seu. É você que vai desenvolver. Ou não. É você que vai multiplicar. Ou não. É você que vai fazer crescer. Ou não. É você que vai se deixar ser usado por Deus para ser instrumento de bênção. Ou não. A responsabilidade é nossa. E aí o texto, meus irmãos, vai também nos ensinar nessa parábola que, por mais que pareça demorado o Senhor, Ele voltará para ajustar contas. Esse é o nosso problema às vezes, é achar que o Senhor vai tardar. Foi isso que aquele servo, o terceiro servo, fez. Ele escondeu, achando que o Senhor não voltaria tão cedo para um ajuste de contas. Mas o texto diz que o Senhor daquela casa voltou para ajustar as contas. Lógico, o texto, a parábola está falando acerca da volta do Senhor. Isto é, haverá o dia de acerto de contas. Um dia eu e você vamos comparecer diante de Deus. Um dia eu e você seremos julgados pelas nossas obras, pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Esse juízo é certo. Pode ser demorado, mas é certo. Pode você até achar que tem muito tempo, mas é certo. Ele voltará, ele regressará. O dono da casa vai voltar. O dono da obra regressará. Aquele que colocou nas nossas mãos os dons, o serviço, a oportunidade, aquele que nos tem chamado para fazer a sua obra e tem depositado nas nossas mãos a tarefa para realizá-la, um dia regressará e vai requerer de cada um de nós o que ele depositou nas nossas mãos. E tem mais, não apenas o que ele depositou, mas o que ele espera colher de cada um de nós. E aí o texto justamente vai mostrar que o Senhor, Ele é fiel em reconhecer os nossos esforços na obra. O verso 20 e 21, quando um aparece dizendo, o Senhor me deu 5 e aqui tem 10, o outro diz, o Senhor me deu 2 e aqui está a multiplicação dos 2, qual é a palavra do Senhor? Ele diz, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra agora, pois, no descanso do seu Senhor. Isso quer dizer que Deus, sim, Ele reconhecerá os nossos esforços no seu reino. A Bíblia chama isso de quê? De galardão? Chama isso de recompensa? Não me pergunte como é, porque eu não vou saber responder com exatidão para você. Às vezes a gente fica preso à linguagem figurada e quer tomar a linguagem figurada como sendo literal, né? Mas se você quiser, pode ser a sua coroa, pode ser a pedrinha na sua coroa, você quem sabe, se você quiser interpretar assim. Mas a verdade é que sim, o Senhor vai reconhecer os nossos esforços. Ele vai reconhecer o esforço de cada um, a dedicação de cada um no seu reino, o empenho de cada um no seu reino, a fidelidade de cada um no seu reino, o compromisso que cada um teve na sua obra. Deus não nos tratará do mesmo modo, fique certo disso. Deus não nos julgará com essa mesma medida, dizendo, bom, você já está aqui, vai ser tudo igual. Não, não. Cada um que fez, que se empenhou, que se esforçou, que desenvolveu o que Deus colocou na sua mão, o que colocou em prática, justamente tudo que Deus, todos os recursos que Deus colocou na sua mão e que colocou a sua vida à disposição do reino de Deus e viveu para a sua glória, para a sua honra, receberá do Senhor a sua recompensa. A
Bíblia diz que Deus não ficará devendo nada a ninguém. Ele é justo em reconhecer o trabalho de cada um. Isso, meus amados irmãos, já deve nos trazer ao coração um incentivo para uma vida cristã frutífera, uma vida cristã de trabalho, de dedicação, de empenho, de esforço, de vigilância. Isso deve nos levar já a entender que haverá sim um acerto de contas, e nesse acerto de contas nós devemos entender que o Senhor vai reconhecer os nossos esforços na vida espiritual. Mas a salvação não é pela graça, pastor? Sim, é pela graça, querido. Mas entenda que essa salvação, esta eleição, ela tem que ser confirmada. E o que confirma são as nossas obras, é o nosso serviço. Não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Mas somos salvos para as obras, para o serviço, para uma vida de dedicação, uma vida piedosa. Somos salvos para uma dedicação a uma vida de oração. Somos salvos para uma vida de dedicação de santidade. Somos salvos para uma vida de dedicação de serviço, de testemunho, de compromisso com Deus e com o seu reino. Somos salvos para uma vida, meus amados irmãos, de completa entrega nas mãos do Senhor, de viver para o seu inteiro agrado. Não há espaço na vida cristã, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, para uma vida de negligência. Não há espaço para isso. Pelo contrário, a Bíblia vai nos alertar e vai nos ordenar a sermos zelosos de boas obras. A Bíblia vai nos alertar e nos ordenar a viver uma vida de completa dedicação a Deus no zelo. Não devemos ser remissos, isso é, não devemos ser negligentes, preguiçosos, negligentes com a obra do Senhor, negligentes com a vida cristã, negligentes com a santificação, negligentes na evangelização, negligentes no testemunho, negligentes, meus amados irmãos, na contribuição, negligentes no culto divino. Não há espaço para isso. Tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Ele vai cobrar de nós. Mas não cobrará somente o que nos deu, cobrará também o que Ele espera receber de cada um de nós. Logicamente, se fizermos bem, receberemos o elogio. Muito bem. Seremos então reconhecidos, servo bom, servo bom. Seremos reconhecidos, servo fiel. Lembra que essas palavras não são de homens. Não é o homem, porque a gente costuma elogiar um ao outro, chamando de servo bom, de servo fiel, e que muitas vezes a gente sabe que nem é. Mas somente para poder a gente massagear o ego, a gente olha e diz, esse é um servo bom, esse é um servo fiel. Quem vai dizer isso para a gente é o Senhor que nos conhece. Servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco que eu coloquei na sua mão. Agora você vai receber um muito. E tem mais, vai entrar no descanso e no gozo do seu Senhor. Quem foi que disse que servir a Deus não tem recompensa? Está enganado. Por outro lado, meus irmãos, a neutralidade da obra de Deus é sinônimo de negligência e de maldade. Olha o verso 25 diz... E diz, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor daquela casa, e diz, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O Senhor vai dizer assim, você é mau, porque pegou o que é meu, enterrou, não fez nada, passou uma vida voltada para si mesmo, não aplicou
o que eu te dei, não usou bem as oportunidades, não usou bem a sua própria vida, viveu só para si, se esqueceu de mim. Você é mau, você é negligente. E aí o texto, meus amados irmãos, vai mostrar que neutralidade, ficar de braço cruzado e dizer, bom, eu não fiz nada, mas pelo menos eu estou com o mínimo aqui devolvendo. E ele vai dizer, não, eu esperava de você fruto, eu esperava de você crescimento, eu esperava que você, uma vez que eu te salvei, uma vez que eu te remi, uma vez que eu te comprei, uma vez que eu te transformei, eu esperava que toda a sua vida fosse vivida para a minha glória e para a minha honra. E você se acomodou. Neutralidade, na verdade, é sinônimo de quê? De negligência e de maldade. E o texto, meus irmãos, encerra dizendo que a obra de Deus, quem dá, ganha, e quem poupa, perde. Esse é o princípio do reino. É perder, é se dando que se ganha, é poupando que se perde. E o texto vai dizer isso, o verso 28 diz, tira o talento e dê ao que tem 10. Porque todo o que tem lhe será, todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Haverá juízo? Sim, haverá juízo. Haverá condenação? Olha aqui o texto. E ele vai dizer, servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Evidentemente, aqui não está se tratando de perda de salvação, porque é uma parábola que está narrando o perigo da negligência, mas está identificando quem é quem. E aqui, meus amados irmãos, a gente já vai para algumas aplicações, e eu quero ficar apenas com 3 delas, tá? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa parábola é o que a gente faz define quem a gente é no reino. Quem a gente é? É só olhar o que a gente faz. Se a gente se dedica, se a gente usa tudo que Deus tem dado, se a gente usa os recursos que Deus tem dado, se a gente usa os talentos que Deus tem dado, e aqui talento estou me referindo justamente a dotes, se a gente usa os dons que Deus tem dado, se a gente usa a vida que Deus tem dado, e se a gente usa o tempo que Deus tem dado, que a gente acha que não tem tempo para Deus, como alguém já disse, é viver perdendo tempo. Então, se a gente usa a vida que a gente tem, tudo que a gente tem, dizendo, na verdade, eu não tenho nada, tudo é dele, e, portanto, tudo que eu tenho, eu vou colocar à sua disposição, isso define se a gente é servo ou não. Agora, por outro lado, se a gente recebe alguma coisa da parte de Deus, e a gente enterra tudo que Ele deu, e a gente não faz nada, e a gente é negligente no serviço, na obra do Senhor, e tudo é motivo, tudo é justificativa, plausível, para a gente não fazer, para a gente não realizar, para a gente não se dedicar, para a gente não se consagrar, para a gente não viver uma vida que agrada a Deus, para a gente não participar do progresso do reino de Deus. Então isso também define que a gente é um cidadão que não pertence ao seu reino. Entenda isso. O que a gente faz define quem a gente é. É simples. Se você faz, se você trabalha, se você se dedica, se você se empenha no reino de Deus, na obra de Deus, o serviço a Deus, isso define que você é servo. Porém, se você é negligente neste serviço, saiba que você é o que ele chama aqui de servo inútil, malvado e negligente. A segunda coisa que o texto, meus irmãos, a gente precisa trazer de preocupação para a vida da gente, como no sentido de refletir, é se o que você faz ou deixa de fazer determina também o seu futuro diante de Deus, por incrível que pareça.
A gente diz, mas a gente não é salvo pela graça? É salvo pela graça. Mas quem foi que disse que a graça é inoperante? Ela não produz fruto na nossa vida. O que a gente faz ou deixa de fazer determina o nosso futuro. Sim, lógico que determina. O que o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, que as obras que eles estavam produzindo confirmavam a eleição deles. Mas, pastor, o senhor não tem ensinado aqui que uma vez salvo para sempre, justo? Gente, e é assim mesmo. Só tem um detalhe, querido. É que aquele que foi salvo tem vida frutífera. Aquele que é salvo tem vida dedicada a Deus. Portanto, o futuro dele está sendo confirmado. A eleição dele está sendo confirmada. Por outro lado, uma vida cristã, que se é que se pode chamar de vida cristã, negligente, preguiçosa, apagada, apática, morta, sem vida, sem vigor nenhum. Como é que você espera um dia estar na glória? Fique só esperando, viu? Não estou condenando você, não. Simplesmente você é que está mostrando quem você é. Pelo estilo de vida que você está vivendo. Você revela. Entenda que nós somos chamados para ser servos de Deus. Esse negócio de príncipe e princesa não, viu? É servos de Deus. E a palavra servo implica em quê? Em uma vida de serviço, de dedicação, de compromisso com Deus e o seu reino. A gente quer ser tratado de princesa e de príncipe no reino. Como quem diz, aqui eu não faço nada, eu sou príncipe, sou princesa. Eu nasci para ser servido. Equivoca-se. Que o próprio Cristo, quando veio a este mundo, ele veio para servir e dar exemplo, e não para ser servido. O que você faz ou deixa de fazer, também determina o seu futuro. A Bíblia, ela é muito equilibrada. A gente lê Romanos, salvação, a fé, a salvação é mediante a fé, a justificação é pela fé, mas a gente também lê Tiago, que vai dizer a mesma coisa, dizendo que as obras também confirmam a nossa fé. Equilibra. Não basta. E Tiago questiona. Se você diz que tem fé, mas não mostra a obra, eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Agora me mostre a sua, sem as obras. Como é que a gente diz que tem fé salvífica, fé salvadora, certeza, convicção de salvação, vivendo uma vida cristã negligente, sem serviço nenhum a Deus? Isso é o pior dos equívocos. Isso é enganar a si mesmo, porque a Deus não engana. A si mesmo, é tentar enganar a si mesmo. O tempo todo, se enganando. Por isso Paulo vai dizer, aquele que pensa que está em pé, veja se não caia. Alerta, irmãos. Por fim, sabe por que essa passagem está aqui? Sabe por que o Senhor estava querendo falar aos seus discípulos? Era justamente para preveni-los, para alertar os seus discípulos, a corrigir um comportamento errôneo, de uma expectativa da volta do Senhor, mas uma expectativa passiva, uma esperança passiva. Esperar o Senhor voltar passivamente, já botando data, já botando tempo, determinando, e aí cairia na passividade. Se o Senhor vai voltar, vou fazer o quê? Não precisa, porque Ele já vai voltar. Comamos e bebamos, amanhã morreremos. Como diziam os corintianos, os crentes da cidade de Corinto. Os corintianos não.
O que o texto está querendo nos alertar, irmãos, é que enquanto ele não chega, há tempo de mudança na nossa vida. Justamente por não sabermos o dia e a hora, e que o Senhor é assim, severo no seu julgamento, no seu juízo. Não devemos ser negligentes. Antes devemos mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude, para que tenhamos uma esperança, sim, da volta do Senhor, mas uma esperança ativa e não passiva. O que é uma esperança ativa e não passiva? A Bíblia nos fala de aguardar a volta do Senhor com grande expectativa. A ideia de expectativa é a ideia de esticar o pescoço, assim, né? Como quem está querendo ver o que vai acontecer. Aguardar o Senhor, irmãos, na expectativa, é nos preparar para esta vinda. E como é que a gente se prepara? Justamente com uma vida de fidelidade, de serviço ao Senhor. Como ele mesmo disse, feliz é aquele servo que, quando seu Senhor voltar, o encontrar assim, dedicado, trabalhando, vigilante. A ideia é justamente daquele pai de família que espera uma visita no final de semana. Alguém lá de São Paulo, parente seu, está de férias, e diz assim: eu estou indo para aí, passar 15 dias na sua casa. Aí quando você vai receber esse parente seu, que já anunciou, só não disse o dia e a hora que vai chegar, mas disse: eu vou chegar aí, passar 15 dias na sua casa. O que é que você faz? Você pinta a casa, muda os móveis da casa, troca o lençol de cama, faz uma feira bem gorda, diga se não é, faz um faxinão, e todo mundo fica, ainda bota aquela louça de domingo, todos os dias, e o menino dizendo: ô mãe, o que é? Isso é seu tio que vai chegar. Mas ele não chegou, mas a qualquer hora ele chega. E por que está assim? Porque a gente está esperando. Se você não espera na passividade, você espera na atividade, com o comportamento de quem arrumando a casa, se preparando para a chegada da visita. Pois bem, o Senhor também voltará. E aí? Temos nos preparado para esta volta? Ou temos vivido uma vida cristã muito passiva, para não dizer negligente, sem compromisso, descompromissada com a própria vida cristã, com seus próprios deveres cristãos, com seus próprios deveres de crente, quanto mais com os deveres em relação ao reino, em relação à obra. Porque nós, como cristãos, temos deveres, tanto diante de Deus, como também diante do seu reino, diante da sua obra, diante da sua igreja. E se não estamos cumprindo com os nossos deveres, como estamos esperando o Senhor? De que forma? De que maneira? Escondendo o talento, dizendo que quando ele chegar, eu vou dizer para ele: a fé que tu me deste está aqui. Eu vou poder dizer para o Senhor: ó, não, eu não combati um bom combate, dava muito trabalho. E a carreira, pior ainda, eu não corri não, fiquei sentado. Eu só guardei a fé. Olha, é só o que tem. O que é que você espera que ele nos diga naquele dia? Fica de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. Convido o presbítero Edson para fazer esta oração. Mas, pastor, o senhor deixou de pregar Romanos para trazer uma palavra dessa. Não foi boa, não? Oxe, o que aperta faz o quê? E o que arde? Então, fique feliz, dê glória, pense no silêncio, não é? O que aperta, irmãos, segura, o que arde, cura. Eu só estou trazendo aqui um ponto, Deus colocou no meu coração, da necessidade que a gente tem de equilibrar tudo aquilo que a gente tem ouvido, né? Ouvido esse último final de semana prolongado, para que não caiamos no abuso da graça, porque a graça não pode ser abusiva. Salvos pela graça, é uma maravilhosa graça, mas não podemos levar a graça e viver, como dizia Dietrich Bonhoeffer, uma graça barata, sem compromisso
com Deus e com o seu reino, com a sua igreja, com a obra. Não abuso da graça, não. Graça não é licenciosidade para viver negligenciando a vida cristã. Graça não é isso, não. Graça é o poder que Deus nos dá para viver uma vida de obediência a Ele. Uma vida de sacrifício, de dedicação, de consagração, de santificação. Aí você diz, já cansei, pastor. Não, é porque está sem graça. Agora, bote graça. Já dizia Agostinho, o Senhor pode me pedir o que o Senhor quiser. Deixe que me capacite, que me dê a graça para fazê-lo. A graça é isso. É viver em obediência a Deus. É fazer, como dizia Paulo, mais do que todos. É trabalhar dobrado. É servir dobrado. É orar dobrado. É jejuar dobrado. É se santificar. É resistir o pecado até o sangue. Isso é o poder da graça. A graça não pode ser barateada. Não, absolutamente, irmãos. Vamos orar? Momento de quebrantamento, de confissão, porque esse texto é para nos levar ao conserto, à mudança. Opa, o Senhor ainda não voltou, ainda está em tempo de pegar meu talento, desenterrar e começar a servir ao Senhor com alegria. Presbítero Edson.